Olá, sou o reverendo Jair de Almeida Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, e hoje nós vamos então dar continuidade à exposição do Sermão da Montanha, vendo especialmente o papel tão importante que a lei ainda tem para o cristão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração, porque tu nos dás, ó Deus, do teu Santo Espírito, o autor da palavra, para que nós, ó Deus, compreendamos aquilo que o Senhor, ó Deus, inspirou os teus servos a escrever. Assim pedimos que nos abençoes na compreensão e que seja o Senhor mesmo aplicar ao coração de cada um de nós o conteúdo da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto que nós temos, então, se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 ainda, versos 17 a 20. Então vejam: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, Mateus 5, 17 a 21. Então, reparem que nós temos estruturalmente no Sermão da Montanha, começando com as bem-aventuranças em Mateus 5, o caráter do crente, o perfil de um crente ideal. Depois, Jesus fala que esse crente ele tem uma responsabilidade no mundo, sal da terra, luz do mundo. E agora ele inicia exatamente assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Ora, se ele diz não penseis que vim revogar a lei e os profetas, o que será que isso significa? Que eles estavam pensando, que eles começaram a imaginar que a lei e os profetas não tinham espaço no ensinamento de Cristo. Por que eles começaram a pensar nisto? Ou a chegar a essa conclusão? Porque a lei e os profetas, especialmente o conteúdo da lei, era algo central para o israelita, para o judeu na época de Jesus Cristo. E, por isso, eles esperavam que fosse o tema já de abertura, fosse basicamente a única coisa que Cristo faria. No entanto, Jesus começou com as bem-aventuranças. Depois falou do sal da terra, luz do mundo. Isso os levou a pensar, ora, cadê a lei? Não tem lugar a lei no ensinamento desse rabi? Então, por isso que Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então vejam que lei e os profetas, era a forma mais simples do judeu da época de Cristo se referir ao Antigo Testamento. A lei se aplica aos 5 primeiros livros escritos por Moisés, lá no Antigo Testamento, que é chamado de Torá, a lei. Todos os demais livros do Antigo Testamento são conhecidos como profetas. E isso por um motivo importante de se compreender. Todos os livros do Antigo Testamento, inclusive os primeiros escritos por Moisés, são escritos de profetas. O padrão de canonicidade do Antigo Testamento é a profecia. Para que se reconhecesse que um livro do Antigo Testamento era inspirado por Deus, era necessário ter a fonte profética. Assim como no Novo Testamento, é necessário se reconhecer a fonte apostólica. Então, todos os livros do Antigo Testamento, os judeus acreditavam terem sido escritos por profetas, isso é verdade.
Há mesmo os livros históricos, sim, desculpe, Primeiro Reis, Segundo Reis, Crônicas, Samuel. É interessante que os irmãos certamente se lembram, os reis no Antigo Testamento, eles eram cercados de profetas. Todos os reis tinham profetas como espécie de assessores, conselheiros. E cabia a esses reis, aliás, a esses profetas, registrar a história do reino, registrar os acontecimentos, os fatos, as obras, os feitos dos reis. Por isso que, mesmo os livros chamados históricos, eles também têm uma fonte profética. Se nós olharmos também para os livros de sabedoria, né, também vamos encontrar os livros poéticos. Né? Salomão, embora não seja chamado um profeta, era um profeta, porque ele falava diretamente com Deus e expunha a palavra de Deus. A mesma coisa Davi nos Salmos, todos os salmistas escreveram palavra de Deus. Então, nisso já se percebe o próprio ofício profético, vamos dizer assim. Então, quando se fala da lei e os profetas, está se falando de um resumo, ou da forma mais resumida de se referir a todos os livros do Antigo Testamento. Então, reparem, Jesus não está inaugurando uma nova religião. Ele não está chegando e dizendo, olha, esqueçam tudo o que vocês ouviram até agora, joguem o Antigo Testamento fora, que eu vou começar a falar para vocês o que é a verdadeira religião. Ele vem e diz, olha, eu vim exatamente para cumprir a lei e os profetas. Eu não vim revogar, não vim dizer que perderam a validade, eu vim cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Então, Jesus cumpre a lei no nosso lugar, ele realiza tudo aquilo que era necessário para que as profecias, para que as promessas de Deus fossem garantidas à igreja do Novo Testamento. Então, temos que compreender que Jesus é a consumação do Antigo Testamento. Quando ele vem, ele cumpre a lei, ele assume o nosso lugar no cumprimento da lei, por isso que nós recebemos da justiça dele, o que é chamado de justificação. E em Cristo, todas as promessas de Deus se concretizam. Por isso ele diz, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Vejam, qual é então a validade, o prazo de validade da lei e dos profetas? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ora, sabemos que a criação ela não será destruída, ela não passará nesse sentido. Mas o que Jesus está afirmando, então, é o cumprimento absoluto de tudo aquilo que se consta na lei, se consta nos profetas. Quando ele fala de um i ou um tio, na verdade são letras do alfabeto hebraico que dizem respeito às menores partículas. E por isso é traduzido por um i ou um tio. Mas pense nas menores partículas de uma escrita. Jesus está dizendo, todas as coisas, mesmo as menores, tudo será cumprido. Nada passará, nada deixará de ser cumprido, perder validade. Tudo alcançará o seu cumprimento. Então, Jesus afirma que veio cumprir a lei e os profetas e que esta lei e os profetas, elas têm um cumprimento absoluto. Né? Que isto tudo será cumprido não apenas na primeira vinda de Cristo, como já disse, mas a primeira vinda de Cristo também expande as promessas para o futuro, para uma consumação muito maior. Então, reparem,
é importante. A lei tem papel para nós. Quando no Novo Testamento vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, falar daqueles que procuravam a salvação através da lei, ou mesmo os debates de Cristo com os fariseus, os escribas, como ele mesmo cita aqui no último verso, isso não deve nos levar jamais a acreditar que a lei não tem nenhuma função para nós, ou que não estamos obrigados a cumprir a lei. Estamos sim. Nós não estamos obrigados a cumprir a lei para a salvação, até porque a lei não pode salvar, a lei não tem poder para salvar. A lei é a forma de alguém perfeito manter-se perfeito. Creio que nós já falamos disso. Então, o padrão da lei é perfeição. Se eu sou perfeito, cumprindo a lei, me mantenho perfeito. Daí se dizer que a lei de Moisés foi dada nos moldes de Adão. Adão era perfeito e recebeu uma lei. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele cumprisse essa lei, ele teria se mantido perfeito. Então vejam que a lei não pode salvar. Ela tem o poder de manter alguém perfeitamente santo, perfeitamente santo. Mas no nosso caso, que nós somos caídos e pecadores, a lei apenas destaca o pecado, apenas destaca a condenação de qualquer ser humano sem Cristo. Então, por isso que Jesus vem cumprir a lei, porque nós não podemos. Por isso é que ele nos transfere os méritos do cumprimento da lei, porque nós não podemos cumpri-la perfeitamente. No entanto, como crentes, todos nós amamos a lei e queremos obedecê-la. Se Cristo de fato raiou no meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus, eu quero obedecê-la, eu dedico a minha vida a isso, não para ser salvo, por já ser salvo, porque eu já sou salvo. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em mim me dá habilidade para cumprir a lei. Logicamente, como sou pecador ainda, não perfeitamente, mas ele me dispõe à vontade, por ele ter implantado em mim uma natureza regenerada, essa natureza santa, perfeita, ela quer cumprir a lei, embora ainda seja eu um homem caído, embora redimido. Então, vejam como é exatamente nesse viés que a argumentação de Jesus Cristo vai. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então vejam que o que está na ênfase aqui é a ideia de o cumprir a lei. É necessário cumprir a lei. Repare, ensinar aos homens e guardar. E Jesus fala da questão do ensino, especialmente porque ele usou, até como uma espécie de estratégia, denunciar o falso ensinamento dos escribas e fariseus. Os escribas, embora essa palavra escriba signifique literalmente aquele que escreve, né, um copista, naquela época, obviamente, não havia impressora, não havia gráficas. Então, era necessário que homens copiassem os textos. No entanto, a palavra escriba no Novo Testamento já denotava não apenas um copista, mas sim um doutor da lei, um mestre. É o princípio que alguém que tem muito contato com alguma coisa se torna especialista nessa coisa. Os copistas que estavam copiando constantemente o Antigo Testamento, agora já assimilavam o significado de doutores da lei, não apenas pessoas que copiavam. E os fariseus, por serem os mais apegados à lei, nós temos três seitas religiosas na Judéia do Novo Testamento: fariseu, saduceu e essênio. O essênio não aparece nas Escrituras, mas eles haviam e moravam nos desertos, como
monastérios. Daí alguns acreditarem que João Batista era um essênio, embora não tenha nenhuma prova disso. Os saduceus, eles eram os judeus mais liberais. Eles não eram tão apegados à lei, eles não acreditavam na ressurreição e nem mesmo na existência de anjos. Reparem, portanto, que os fariseus eram os melhores representantes da lei de Israel, por incrível que pareça, porque eles eram apegados à lei, criam na ressurreição, criam em anjos, procuravam cumprir a lei. O problema era o legalismo do fariseu, que acreditava de fato que conseguia cumprir a lei e acumular assim uma justiça pessoal diante de Deus. Ora, se isso fosse possível, o que Jesus diz aqui, que veio cumprir a lei, então ele perdeu tempo, né? Ele não precisava ter cumprido a lei se, conforme os fariseus e os escribas acreditavam, era possível ao ser humano fazer isso. Então, Jesus tem como um contraponto esses ensinamentos legalistas de autojustificação, de justiça pessoal, né? E ele então diz: aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Veja que Jesus está falando de alguém que está no reino dos céus. Ele está falando de alguém que verdadeiramente crê, mas que falha ao não procurar investir a sua vida na fidelidade integral, de viver 100% para Deus. Ele separa coisas para si, ele deixa de observar toda a vontade de Deus. Aqui no caso, como o contraponto são escribas e fariseus, que estavam ligados ao ensino do povo, então Jesus utiliza a ideia de ensinar. Mas repare que é alguém que deixa de lado alguma coisa do mandamento de Deus, da palavra de Deus, ainda que uma pequena coisa. Jesus diz: esse será considerado o mínimo, não é fiel integralmente. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, veja, nós temos claramente o ensinamento de Cristo nos exortando a cumprir totalmente a lei, a buscar cumpri-la, a viver pela lei nesse sentido. Como já disse, não é buscando a salvação, não é tentando acumular méritos, mas porque o caminho da santidade é obediência a Deus. O próprio Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Guardar os mandamentos está no centro da nossa vida com Deus. E como já disse também, todo nascido de Deus ama a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus reflete o próprio caráter santo de Deus. Todo nascido de Deus ama aquilo que pertence a Deus. Tudo que pertence a Deus reflete o seu caráter. Se nós somos de Deus, então a vida de Deus está em nós. A justiça de Deus será vista em nós, ainda que não plena e perfeitamente, porque ainda somos pecadores. Então vejam, Jesus não veio revogar, Jesus veio cumprir lei, promessas. Qual é a duração da lei? Ela será cumprida. Ela jamais passará. Na verdade, ela se tornará o padrão. Quando ressuscitados, nós viveremos naturalmente como a lei, no padrão de santidade. Quanto da lei eu devo cumprir? Toda. A lei não passa e deve ser cumprida integralmente. Não posso deixar nem um pedacinho dela de lado, nem um mandamento que eu ache que é quase que irrisório. Não. Tenho que cumprir toda a palavra de Deus, toda a vontade de Deus, toda a revelação do Senhor. E Jesus encerra este trecho dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então vejam que coisa interessante. Em que aspecto Jesus está falando da nossa justiça?
Será que nós temos justiça pessoal, então? Não precisamos de justificação? Será que é isso? Claro que não. A questão é que a justiça que o fariseu e o escriba buscava era uma justiça meramente exterior. Lembram-se de Jesus dizendo nos seus ais, ai de vós, escribas e fariseus, mesma coisa que está aqui, ó, escribas e fariseus hipócritas, porque lavam o exterior do prato e do copo e deixam o interior sujo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois como sepulcros caiados. Então vejam as figuras que Jesus utiliza. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dão dízimo até mesmo do cominho e da hortelã, ou seja, das ervas menores, mas negligenciais os princípios fundamentais da lei de Deus. Então, nas comparações com o prato e o copo exteriormente limpos e interiormente sujos, e a ideia do sepulcro caiado, então veja, o prato e o copo, eles limpam só por fora, essa é a ideia. Por dentro está sujo. O sepulcro caiado, sepulcro é um túmulo. Caiado, aquela caiação, aqueles que têm aí um pouco mais de rodagem já conhecem isso de antigamente. Pintava-se, por exemplo, muros com cal, um cal especial para pintura. Aquilo não era uma tinta, né? Aquilo era uma coisa extremamente paliativa, mas era chamada caiação. Às vezes nós vemos nos meio-fios, né? Pintados também de branco com caiação. Então, veja, quando você passa a caiação, fica branquinho. Então, um sepulcro caiado, o que é isso? Ora, um sepulcro por dentro podre e por fora branquinho. Então, Jesus compara os escribas e fariseus assim, essa era a justiça deles. Era, na verdade, um disfarce. E nós, muitas vezes, somos farisaicos nesse sentido também, quando confundimos santidade com engano, com disfarce. Na frente das pessoas, procuramos ser o que nós não somos. Procuramos mostrar às pessoas aquilo que elas acham que nós somos. Procuramos mostrar virtudes que nós não temos. Isso é ser um hipócrita, é ser um artista. A palavra hipocrité no grego era a palavra para ator, artista, aquele que assume um papel, mas ele não é aquilo. Então, reparem nisso. A nossa justiça, portanto, não é uma justiça exterior, é uma justiça interior. O pecado se combate no coração, não nos atos. Eu posso até, por força de vontade, conseguir deter um ato de pecado. Mas quando eu estou detendo o ato de pecado, no meu coração esse pecado já se consumou. Tanto é que agora estava, entre aspas, evoluindo para o ato. O pecado, portanto, e a própria santidade se refletem no coração. A santidade é eu erradicar as cobiças, os pensamentos malignos, impuros, tirar essas coisas do coração, para que o coração seja puro. Ora, se o meu coração for puro, como serão os meus atos e pensamentos? Refletirão exatamente isso. Por isso é que é a palavra de Deus que purifica. É a obediência à palavra de Deus que transforma o nosso coração, dando-nos, assim, um critério, um padrão de comportamento distinto. Por isso que vemos lá no Salmo 119 e 105, guardo no coração as tuas palavras para... Não, esse o 105 é lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. O 11, Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, é isto que nós devemos fazer. A obediência à palavra acontece na alma, no coração, não fora. Fora é o resultado da obediência no coração. Se eu tentar modelar a minha vida meramente exteriormente, a batalha já está perdida. Eu nunca, jamais, de fato,
planejei alguma coisa diferente do que a derrota nesse caso. Então, é erradicando no coração os pecados, os conceitos malignos, é que nós, então, desenvolvemos um comportamento que é mais agradável a Deus. Então, veja, quando Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder muito a dos escribas e fariseus, ele não está falando meramente do exterior, como faziam escribas e fariseus. Isso nem mesmo era visto por Deus como nem uma tentativa de justiça. Mas aqueles que conhecem a Deus, que foram justificados, que têm a justiça de Cristo, estão habilitados a viver essa justiça no coração, na própria alma. E é essa justiça que Deus quer ver. Embora ela não seja jamais perfeita nesta terra, porque ainda somos pecadores, mas o nosso desafio e bênção é nos aproximarmos o máximo possível da vida perfeita, sabendo que não chegaremos lá ainda nesta vida. Mas quanto mais perto chegarmos, mais Deus será glorificado em nós e mais abençoados seremos. Por isso que Jesus diz que se a nossa justiça não exceder em muito, ou seja, se nós tivermos uma justiça parecida com escribas e fariseus, que tentam acumular uma justiça pessoal que é impossível para o homem, e ainda de forma apenas exterior, com uma máscara, jamais tal pessoa entrará no reino dos céus. No nosso caso, nós já estamos, pela fé, pela obra de Cristo, a justificação, a redenção, assim habilitados a cumprir a lei, não perfeitamente, mas a nos dedicarmos o máximo possível a partir do próprio coração, que modela atos, palavras e pensamentos. Vamos então fazer uma oração? Vamos encerrar por hoje. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque podemos, ó Deus, estudar a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continues a falar a nós, a alimentar a nossa alma, a fortalecer-nos, a dar-nos sempre prazer e alegria na tua lei, na tua palavra. Que nós tenhamos, ó Deus, de fato, verdadeira satisfação na obediência, não fazendo, ó Deus, meramente do lado de fora da nossa vida, exteriormente, mas que seja uma obediência de alma, de coração, prazerosa, amando o Senhor, amando a tua lei e a tua palavra. Graças te damos porque Jesus Cristo cumpriu a lei no nosso lugar e nos deu da sua justiça. Assim, cumprindo a Deus a lei, cumprindo todas as promessas, promessas que são infalíveis, promessas, ó Deus, que hão de se concretizar. Ó Deus, assim ajuda-nos a viver para a tua glória. Nós oramos agradecidos por tudo, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.